Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, aos poucos que aqui estão, e com vocês que estão assistindo, quer seja em casa, quer seja no ônibus, ou qualquer outro local, para mais uma vez adorarmos ao nome do Senhor. Ainda mais hoje que é uma época, é uma data especial, porque estaremos celebrando a morte e principalmente a ressurreição de Cristo até que Ele venha. E também hoje é o Dia das Mães. Então, para todas as mães que estão nos assistindo, parabéns pelos seus dias, pelo seu dia. E que vocês também possam estar cultuando a este Deus tremendo conosco, sabendo que Ele tem uma obra salvífica para cada um de nós. A sua obra redentora nos alcançou e pode alcançar a cada um que está assistindo, aqueles que ainda não receberam a Cristo como Senhor. Então, para a meditação inicial, abram por gentileza no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17. Versículo 3. Assim está escrito: e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Mais uma vez, e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Essa passagem quem disse foi o próprio Jesus, antes dele passar pelo seu martírio. Ele faz essa oração dos discípulos, rogando ao Pai para que Deus pudesse livrá-los do mundo, porque ele, daqui a alguns dias, partiria para o Pai, mas os discípulos ainda continuariam aqui nessa terra. Enquanto eles estivessem aqui na terra, e até a volta de Jesus, ele orava ao Pai pedindo: Pai, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, pois apenas o Senhor é o Deus verdadeiro, e que eles também reconheçam a mim, a Jesus, a quem o Senhor enviou. Então, através dessa noite, possamos relembrar mais uma vez a Jesus e a obra do Pai. Então vamos orar neste momento, vamos ter reverência mais uma vez. Pai Santo, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um de nós, Pai. Obrigado porque a sua graça nos alcançou. Pai, reconhecemos a Ti como Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. Reconhecendo, meu Deus, que nós temos um pouco do conhecimento de Ti através do Cordeiro. Pai, estaremos fazendo menção nessa noite, meu Deus, da sua obra, Senhor. Que o Senhor morreu pelos pecadores. E o Senhor deu a salvação, deu a vida eterna a todos aqueles que o receberam. E também o Senhor dará essa vida eterna a todos aqueles que ainda vão crer em Ti. Então, Senhor, que o Senhor possa estar recebendo a nossa adoração, o nosso louvor. Pai, que o Senhor seja glorificado aqui na igreja e aí na casa, ou em qualquer outro local que os meus amigos estejam. Receba-nos, Senhor. Nós te adoramos porque reconhecemos a Ti como Deus verdadeiro e a Jesus a quem o Senhor enviou. Vamos passar agora a adoração, os louvores a Deus. Aleluias. Tu és santo, Deus. Tu és poderoso, Pai.
estás no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Nós convidamos, Senhor, aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor possa manifestar aqui neste lugar, Deus, porque Tu és a honra, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus. Nós Te exaltamos pelo que Tu és, Deus. Aleluia. Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu é o Cordeiro, tua é a glória pra sempre. Amém. Tu és o Deus. Teu é o reino, teu é o Cordeiro, tua é a glória pra sempre. Amém. Deixa o céu descer. Nós te convidamos, Deus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o Cordeiro, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o Cordeiro, tua é a glória pra sempre. Amém. Tu és o Rei. Teu é o reino, teu é o Cordeiro, tua é a glória pra sempre. Amém. Deixa o céu descer. Sim, Senhor.
Que as palmas exaltem o nome do Senhor, amém? Aleluias! Louvado seja o seu nome, Jesus. Toda a honra e toda a glória é dada a ti, Deus, aqui neste lugar, Deus. Independente em meio às lutas, nós te damos glórias, nós te exaltamos, ó Deus. Porque tu és o nosso Deus, porque tu és o nosso Rei, porque tu é a glória e para sempre, amém, Senhor. Aleluia. Oh, oh, oh. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, amém. Amém, Senhor. Para sempre Deus será o reino, meu Deus. Amém, Jesus. Para sempre será, meu Deus, o Senhor ainda e nunca, meu Senhor, perderá o controle. Glória a Deus. Porque tudo está, Senhor, debaixo da sua vontade. Amém, Jesus. E é por isso que nós te adoramos. Porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. E é por isso que te adoramos, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Hey, 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 hey. Deixou a sua glória para estar comigo. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor se esvaziou para habitar em forma humana, Senhor, para morrer na cruz por nós. Louvado é o teu nome. Deixou a sua glória para estar comigo. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou pra estar comigo. Sim, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel. Maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Tu és maravilhoso, Aleluia. Senhor. É por isso que engrandecemos a ti, Senhor.
louvado o teu nome, Senhor. Seja sempre exaltado, meu Deus. Que possamos fazer menção desse dia, da morte e da ressurreição dele, e que isso seja motivo para que nós sempre nos alegremos, para que nós possamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração. Lembrando que isso já deve ser motivo para que nós venhamos a nos engrandecer sempre no Senhor. Então que possamos meditar e adorar a Ele. Sempre seja exaltado, soberano. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. E no altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. E tu és Jesus, Filho de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. E no altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. E tu és Jesus, Filho de Deus. Senhor, seja sempre Deus, seja sempre Senhor, seja sempre exaltado e engrandecido, porque apenas o nome do Senhor é santo. Apenas o nome do Senhor é santo. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou.
digna de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, sempre Filho de Deus, Tu és Jesus, Tu és Jesus, Filho de Deus, e Tu és Jesus, Filho de Deus. Para sempre, Senhor, engrandeceremos ao Teu nome e Te exaltaremos, Senhor. Bendito é Teu nome, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, aos irmãos que aqui estão presentes, a você que está na sua residência, neste momento, está no seu trabalho, no ônibus, você que está nos assistindo. Hoje estamos aqui neste culto do Dia das Mães, e também um culto onde nós estamos ceando, iremos cear ao Senhor, culto de celebração, de ceia do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. É um prazer ter você conosco. Pedimos que você compartilhe, que você ajude-nos a levar a palavra de Deus até outras vidas. Amém? Que essa noite, neste momento, o Senhor possa nos abençoar. Curva a sua cabeça no seu lar. Vamos fazer comigo uma breve oração neste momento. Senhor Deus, amado Pai, glorioso Senhor, digno és de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Senhor, nos colocamos diante de Ti neste momento. E Deus, pedimos a Ti que perdoe os nossos pecados, Senhor. Pai, pedimos ao Senhor que nesta noite, que neste momento, o Teu Espírito Santo possa, Senhor, continuar a Tua obra, Senhor, neste lugar, através, Senhor, deste culto, através, Senhor, das nossas vidas que aqui estamos. Que Teu Espírito Santo venha falar conosco, como espada de dois gumes. A Tua palavra, Senhor, venha traspassar tanto o nosso espírito quanto a nossa alma. E que venha, Senhor, gerar frutos, Senhor. Frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amados, Romanos capítulo 6, no versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva, o presente de Deus, o favor de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Estamos passando, na terra, nesse momento, uma situação que não dá para deixar de falar sobre, mas eu não quero me ater a esse tema esta noite, mas vou usá-lo como base do que nós vamos explanar na palavra de Deus esta noite. Estamos passando por uma epidemia mundial, onde muitas vidas têm sido ceifadas. Chegam os números do governo brasileiro, das autoridades brasileiras, que o Brasil ultrapassou o número de 10 mil mortos nessa pandemia. Se a gente for lembrar, a nossa sociedade, nós seres humanos, desde que nós nos entendemos por seres humanos, a história nos conta que a palavra morte, ela sempre esteve muito viva no nosso cotidiano, sempre esteve muito ativa no nosso meio. Desde que nós nos entendemos por pessoas, por gente, por seres humanos, existe a palavra morte.
desde os primórdios dos tempos, a palavra morte, né, esse fenômeno morte, ele tem acometido a humanidade. Em 2014 tivemos na África também uma epidemia chamada Ebola, que dizimou ali milhares de pessoas. Tivemos também a H1N1 em 2009, onde matou mais de 20 mil pessoas em todo o mundo. E tivemos a pior das epidemias que se alastrou no mundo, foi a chamada gripe espanhola, e no início do século XX, em 1918, por ali, onde morreram de 50 a 100 milhões de pessoas por através desta gripe espanhola. Se formos olhar a nossa história, a morte, ela sempre esteve muito presente, porque tivemos mortes através de doenças, enfermidades, através do vírus, mortes através de gripes, a simples gripe, o simples resfriado matam milhares de pessoas no mundo inteiro. Nós temos o câncer, que dizima vidas e mais vidas no mundo inteiro. Acidentes de trânsito, assassinatos, não é? E uma coisa que nós, seres humanos, talvez ainda não estamos acostumados a lidar, principalmente quando se chega próximo a nós, é a palavra morte. Mas é algo que está tão claro na nossa frente, que faz parte do nosso cotidiano, é a morte. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero aqui dar alguma justificativa para o que está acontecendo? Não. Eu estou apenas dando uma introdução do que significa, né, o que pode vir a significar a palavra morte no nosso meio. Né? Assim como a escuridão, as trevas, é a ausência da luz, a morte, ela é a ausência da vida. A morte, ela é a ausência de algo que pode nos trazer vida. Nós lemos aqui em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Só Romanos aqui está falando da morte espiritual. O salário do pecado, ele traz a morte espiritual. Mas por consequência, a morte espiritual também traz a morte física. A morte espiritual também traz a nossa morte física. Se formos lembrar na nossa estrutura, como seres humanos, nós somos espíritos, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito é aquele que comunica com Deus, é aquele que está com Deus. Comunicamos com Deus através do nosso espírito. A nossa alma é tudo aquilo que envolve os nossos sentimentos, o nosso intelecto. E o nosso corpo é a carne, é o físico. Muitos cientistas, médicos dizem que a maioria das doenças que acometem a população na Terra, ela primeiro começa na alma, começa no interior. São doenças que, de um certo modo, psicológicas, que acabam afetando o nosso corpo. Eu gosto de ir um pouquinho mais longe, porque primeiro eu acredito que a doença vem no espírito. A palavra de Deus diz que quando Deus criou Adão, Deus montou toda a estrutura de Adão. Então Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E esse fôlego de vida fez com que Adão viesse a se tornar uma alma vivente. E Deus havia soprado em Adão o fôlego de vida. Enquanto Deus não soprou em Adão o fôlego de vida, Adão era apenas uma carcaça lançada no chão. Era apenas uma obra de arte paralisada, não fazia nada, não respirava, não comia, não bebia, nem sequer abriu os olhos. Mas a partir do momento que Deus sopra em Adão o fôlego de vida,
Adão passa a ser uma alma vivente. Enquanto Adão andou em obediência a Deus, Adão andou um varão cheio de vida, um varão saudável, cheio de vida. O homem, ele não foi criado por Deus para viver no pecado, o que causa um desgaste natural à criação de Deus. Deus não me criou, Deus não criou você, Deus não criou Adão para que nós viéssemos a viver no pecado. Porque o pecado, nós já lemos aqui o texto base, diz que o salário do pecado é a morte. O que é um salário? O que nós podemos definir na palavra salário? O que significa a palavra salário? Salário é um pagamento que você tem direito ou que você recebe após você exercer alguma atividade, após você fazer um trabalho para alguém. Então aquele alguém, em troco do seu trabalho, ele te dá uma quantidade em dinheiro, em objetos, seja lá o que for, como um salário, como um prêmio, né, daquilo que você praticou. E o pecado, o salário do pecado, ou quer dizer, o pagamento que nós temos do pecado é a morte. A premiação que nós temos por causa do pecado é a morte. A palavra de Deus fala que todos nós pecamos e destituídos nós estávamos da glória de Deus. Ou seja, que todos nós havíamos pecados, que todos nós pecamos. E enquanto nós vivemos na prática do pecado, nós estamos separados de Deus. Nós estamos longe de Deus. Em Romanos 5, versículo 12, diz que, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e por meio do pecado a morte, assim também a morte alcançou todos os homens, já que todos pecaram. A palavra está nos dizendo aqui que o pecado entrou no mundo por através de um homem. E quem era este homem? Adão. E por nós sermos sementes de Adão, nós também nos tornamos pecadores. Nós também nos tornamos aqueles que se tornaram longe de Deus. Porque o pecado, a morte que veio pelo pecado de Adão, alcançou a todos nós. A morte que veio pelo pecado de Adão alcançou toda a humanidade. Então, com o pecado veio a morte espiritual. Com a morte espiritual, por consequência, vem a morte física. Vem a morte do nosso corpo. Hoje eu estava, não sei se foi hoje ou ontem, Ontem eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que está morando nos Estados Unidos, que cresceu comigo lá onde eu morava, que estava vendo que uma senhora de 103 anos de idade havia falecido, porque cuidava dessa senhora e tinha um carinho muito grande por essa senhora. E essa pessoa falava assim, a culpa é de Adão, porque se Adão não tivesse pecado, nós poderíamos viver eternamente, né? E ela não falava mentira, realmente, se não fosse o pecado entrasse nessa terra, nós viveríamos eternamente, viveríamos em abundância. Só que infelizmente o pecado entrou. Com o pecado entrou as doenças, com o pecado entrou a falta de amor ao próximo, então entrou a morte, entrou o egoísmo, entrou aquilo tudo de ruim que pode acometer ao ser humano. E por consequência de todo esse pecado, veio a morte. Em Mateus 10, 28, aliás, antes disso, né? Não, Mateus 10, 28, diz que nós não devemos temer aquilo que pode matar o nosso corpo, mas nós devemos temer aquele que pode matar a nossa alma e lançá-la no inferno. Estamos aí, a humanidade apavorada, com um vírus que tem assolado a terra, tem causado mortes,
mas se esquece que a morte sempre fez parte do contexto do ser humano. Estamos temendo aquilo que pode matar o nosso corpo, aquilo que pode tirar a nossa vida terrena, esquecendo-nos que nós temos uma vida eterna, que nós precisamos conquistar uma vida eterna. Porque o que adianta você e eu temermos aquilo que pode matar o nosso corpo físico, se aquele que pode matar a nossa alma e lançá-la no inferno, o que adianta você e eu temermos aquilo que mata o corpo físico, mas não tememos aquele que pode lançar a nossa alma no fogo do inferno? Paulo diz algo interessante, porque ele diz que morrer em Cristo é lucro. Aqueles que estão em Cristo, morrer em Cristo é lucro. Então por que você, por que eu, que dizemos que somos cristãos, andamos com tanto medo da morte? Nós não podemos, e nem precisamos, e nem deveríamos temer a morte. Eu sou um ser humano. Esses dias eu estava orando a Deus, eu passei por uma enfermidade e eu fiquei muito preocupado. Eu disse, não, Deus, não deixa eu morrer até que tal coisa eu possa ver. Eu queria pelo menos ver tal situação acontecendo. Porque nós somos seres humanos e nós tememos a morte. Agora, nós estamos reclamando, estamos murmurando, dizendo que este mundo é ruim, que este mundo é mau, que esse mundo é injusto, mas vai dizer para alguém, dizer para alguém, morre então. A pessoa, não, você é doido, misericórdia, eu não quero morrer. Por que nós não queremos morrer? Porque nós ainda temos uma semente de eternidade plantada no nosso coração. Mesmo que ela esteja apagada, mesmo que ela esteja coberta por tanto pecado, por tanta maldade, por tanta desgraça, Deus soprou em nós o sopro de vida eterna, o Espírito. Então por isso que nós não aceitamos o fato de morrermos. Para que alguém possa tirar a sua própria vida, essa pessoa tem que estar numa situação de escuridão tremenda, uma depressão tremenda, algo que realmente leva a pessoa a cometer esse ato. Mas a pessoa, quando está na sua sã consciência, por pior que ela esteja, ela não consegue tirar a própria vida, porque ela tem plantada nela uma semente de vida. E vida eterna. 2 Coríntios 5:21 diz que Jesus, mesmo não havendo pecado, ele se fez pecado por nós. Mesmo Jesus passando por essa terra e não pecando, não cometendo pecado, ele veio e se fez pecado por nós. Porque a misericórdia de Deus era tão grande, foi tão grande e ainda é tão grande pelas nossas vidas, que ele submeteu o seu próprio Filho a vir nessa terra e assumir a culpa de tudo aquilo que era minha e que era sua. Eclesiastes, as pessoas podem estar pensando neste momento, mas por que a doença? Por que há muitas doenças se achegam àqueles que se dizem cristãos, àqueles que dizem que são filhos de Deus? Por que muitas doenças matam então essas pessoas que dizem que servem a Deus, que dizem que tem Deus no seu coração, que dizem que são filhos de Deus, já que se eles têm Jesus, já que se eles têm Deus, por que isso acontece, por que isso sucede? Em Eclesiastes 9:2 diz que tudo acontece de igual forma, tanto para o ímpio quanto para o justo, tanto para aquele que é do bem quanto para aquele que é do mal. Nós estamos aqui neste mundo, vivendo neste mundo, estamos sujeitos às mesmas coisas, às mesmas paixões, às mesmas dores daqueles que não servem a Deus, daqueles que são ímpios.
E o que nós cristãos nós devemos fazer é cuidar da nossa saúde, é cuidar do nosso corpo, para tentar evitar de que doenças possam nos alcançar. Mas graças a Deus que mesmo nós estamos doentes, ainda nós temos um Deus que nos cura. E mesmo que se a cura não vier até nós, não cai nada, uma folha do céu, não cai nada, não acontece nada neste mundo sem que Deus permita. Se acontecer é porque Ele vai permitir. Se Ele quiser curar, amém. Se Ele não quiser curar também, amém. Tudo está sob o controle de Deus nessa terra. Mas nós precisamos, como cristãos, cuidar da nossa saúde, para que as enfermidades não venham a chegar a nós. Mas nós não devemos temer as enfermidades. Não é as enfermidades, não é as doenças, não é as pandemias que nós devemos temer, porque isso pode matar o nosso corpo. Nós devemos temer aquele que pode lançar a nossa alma no inferno. E esse se chama Deus. É esse a quem nós devemos temer. Devemos crer e devemos temer. Eu gosto sempre de usar um versículo que diz que se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar a minha vida, em vão vai ser tudo o que eu fizer. Em vão vai ser tudo o que eu fizer, se Deus não guardar a minha vida. Se Deus não guardar a minha casa, a minha família. Não adiantará eu subir no monte, não adiantará eu descer às profundezas das águas, não adiantará eu fazer nada. Poderei distribuir ao mundo todas as minhas riquezas, fazer tudo. Mas se eu não tiver o amor que é Deus, eu não tiver temor em Deus, de nada disso vai adiantar na minha vida. Em Isaías 53, versículo 4, diz o versículo que eu mais amo na Bíblia, o meu preferido, um dos meus preferidos, que diz que Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. A palavra em hebraico para carregar é uma palavra que se chama sebal. O verbo carregar, usada neste texto na Bíblia hebraica, se chama sebal, que significa carregar algo com penalidade. Carregar algo com penalidade. Na Bíblia hebraica diz que Cristo sebal sobre si, quer dizer, ele carregou sobre si algo com penalidade. Ele pagou um preço, ele carregou uma pena sobre ele. E essa pena não era minha, não era sua. É como se diz na gíria do pessoal, né? Cristo pagou uma cadeia, pagou uma pena. Ele pagou um preço. Ele levou sobre ele algo que não era dele. Sofreu a penalidade que não era dele. E também existe o verbo nasa, para se referir ao verbo levou, levar. Nesse texto, quando a gente fala Cristo levou, o verbo usado aqui é nasa, no hebraico, que diz carregou para longe. Nasa, carregou para longe. Então Cristo, sebal, carregou algo com uma penalidade, e nasa, ele carregou para longe. Ele levou para longe. Então o que significa que Cristo carregou sobre ele algo que não era dele e levou para longe de nós algo que era meu, algo que era seu. E esse algo se chama pecado, esse algo se chama morte.
A palavra nos diz que Cristo foi até o inferno e tomou das mãos de Satanás a chave da morte, a chave da vida, a chave da vida eterna. Esses dias eu estava vendo um vídeo, e o cara lá brincando com os leões, brincando com os elefantes, brincando com alguns animais selvagens. Aí eu lembrei de umas revistinhas que a gente recebia quando criança, de uma certa religião, que eu não vou citar, mas que tinha aquilo e que falava pra gente, olha, era para nós sermos assim, ó, viver juntinho com os animais. Mas o pecado fez separação em todo o mundo, descontrolou todo o universo e fez com que os animais se tornassem ferozes. E hoje nós não temos coragem, eu não tenho nem se me pagar, de chegar perto de um leão, porque é um animal selvagem que vai atacar. Mas a nossa vida era para ser uma vida totalmente de paz. A palavra de Deus diz que Jesus, o que ele veio fazer aqui? Ele veio para nos dar vida, vida em abundância. Em João 10, versículo 10 diz isso. João 10, versículo 10. Ele veio para nos dar vida, vida em abundância. Em 1 João 2, 25 diz que Jesus veio para nos dar a vida eterna. A primeira parte, quando ela diz de João 10, que Jesus veio para nos dar vida em abundância, está dizendo aqui, nessa terra, nos dá saúde, nos dá abastança para que nós possamos viver, termos uma vida saudável. Aquilo que era para nós termos, se não houvesse o pecado entrando no mundo. E quando ele fala que ele veio para dar a vida eterna, ele está falando da eternidade, da vida após a morte, para nos dar a vida eterna, porque nós, seres humanos, nós estamos expostos a sofrer duas mortes. A primeira é a morte material, que é o corpo, que vai para debaixo da terra. E a segunda é a morte espiritual, que é o julgamento para ser lançado no inferno, no fogo do inferno, a perdição eterna. Nós estamos expostos a essas duas mortes. Basta a mim, basta a você escolher qual é o tipo de vida que você quer levar nessa terra e qual é o tipo de vida que você quer levar na eternidade. Você quer viver uma vida em pecado, uma vida de morte nessa terra, ou se você quer viver uma vida em abundância com Cristo Jesus nessa terra. Se você quer ser lançado no fogo do inferno, sofrer a segunda morte, a perdição, ou se você quer viver eternamente com o nosso amado Deus nos céus. A escolha Jesus Cristo deixou para nós, a escolha Deus deixou para nós. Existe a porta estreita e a porta larga. Escolhei qual você vai entrar. A porta larga que te traz facilidades, mas que te leva para o caminho da perdição, ou a porta estreita, onde você vai passar por dificuldades. É um caminho difícil, estreito, apertado, mas é um caminho que vai te levar à salvação eterna. Então tudo isso que nós passamos neste mundo, de tudo o que a humanidade sofre, de todos esses vírus que têm tomado conta, existe o pior dos vírus, que é o vírus mortal, que é o vírus do pecado. Este é o pior vírus que assola a nossa humanidade, é o vírus do pecado. Aquele que não acaba com a nossa vida somente aqui, nesse plano material, mas que também leva a nossa vida à morte no plano espiritual. O vírus do pecado que tem causado tantas mazelas neste mundo, é esse que nós devemos nos distanciar. É o pecado. O pecado que traz a morte, o pecado que traz a doença, o pecado que traz as enfermidades.
pecado da avareza, da lascívia, o pecado da prostituição, o pecado da mentira, da enganação, tudo isso que está incluso naquilo que Deus não aprova, daquilo que é chamado transgressão para Deus, é o que causa morte nas nossas vidas. Muitos de nós somos como Apocalipse, se não me engano, no 3, que diz que muitos de nós temos fama de estar vivos, mas na verdade estamos como sepulcros caiados. Muitos de nós demandamos, transparecemos riqueza, transparecemos saúde, transparecemos sermos felizes, mas que na verdade muitos de nós parecemos como sepulcro caiado. Somos bonitos por fora, bem enfeitados, mas por dentro somos só podridão. A alma é só podridão. A alma não é feliz. A alma não consegue se contentar consigo mesma. Não consegue contentar com um fracasso. E mesmo quando tem sucesso, ainda não acha que é o suficiente. E tentamos transparecer para todos algo que nós não somos. Como sepulcros caiados. Assim diz a Bíblia. E assim vai levando o mundo. Vai levando os povos, a humanidade, as etnias, onde não querem reconhecer ou não conseguem reconhecer que o pecado é aquele que tem causado tanta doença, tanta desgraça, que tem causado tantas mortes no nosso meio, no nosso universo, no nosso mundo, nessa terra. Precisamos reconhecer a Cristo. Reconhecer a Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador. Reconhecer a Cristo, aquele que veio a este mundo, que se fez pecado por nós, mesmo não tendo pecado nenhum, mesmo não cometendo pecado nenhum, se fez pecado por nós. Ele veio a essa terra, ele foi feito pecado. Ele veio a essa terra para levar sobre ele, carregar sobre ele uma penalidade que não era dele. Ele veio a essa terra para levar para longe de mim, longe de você, tudo aquilo que é nosso, que é a doença, que é o pecado, a enfermidade, a maldade, a iniquidade, para levar de longe de nós. Ele veio para fazer com que nós vivamos nessa terra uma vida em vida em abundância. E quando a palavra de Deus fala abundância, ela não está falando de riquezas, ela não está falando de você ser milionário. Pode ser que você seja, pode ser que não seja, mas está querendo dizer que você vai ter uma vida feliz, uma vida satisfeita nessa terra, que você vai ter prazer de viver neste lugar. E ainda veio para nos dar a vida eterna, que somente Cristo pode nos dar. Aquele que pode lançar a nossa alma no fogo do inferno é também aquele que pode nos levar para o céu. É aquele que pode nos dar a vida eterna. É Jesus Cristo, é o Senhor amado nosso Deus. Então, meu irmão, fica para nós refletirmos esta noite. Fica para nós refletirmos neste momento. Para que nós possamos refletir em quem nós temos crido, para que nós possamos refletir onde é que nós estamos levando a nossa vida. Porque Cristo tem muito mais para mim e para você nessa terra, não para satisfazer os nossos egos, mas porque Ele é fiel, a palavra dEle é fiel, e Ele não falha. Ele carregou sobre Ele algo que não era dEle. Ele tirou de nós, levou para longe de nós algo que é nosso. Mas para que nós possamos tomar posse disso, nós precisamos reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador. Precisamos entregar as nossas vidas para Ele.
Precisamos dizer, Jesus Cristo, eu entendi os seus planos, eu entendi a misericórdia que estava ardendo no coração de Deus, quando enviou o Senhor para essa terra, para que pudesse carregar as minhas dores, as minhas transgressões, para que pudesse tirar de mim, me tirar desse lamaçal do pecado, para que eu pudesse ter assim uma vida eterna, para que eu pudesse ter assim uma vida em abundância. Jesus te ama, Deus te ama. E a única coisa que separa você de Deus, a única coisa que pode me separar de Deus é o pecado. Lembra, para finalizar, lembrando no início quando nós falamos sobre Adão. Adão era um homem que vivia uma vida abundante. Às tardezinhas Deus ia ao encontro de Adão para falar com Adão. Mas foi a partir do momento em que Adão pecou, a partir do momento em que Adão desobedeceu, o pecado entrou no mundo, então houve separação entre Deus e o homem. A única coisa que te separa de Deus, que me separa de Deus, que nos separa de Deus, é o pecado. E nós precisamos lutar, nós precisamos, com toda a nossa força, lutar para que o pecado não faça mais separação. Nós fomos destituídos da glória de Deus, mas Jesus veio para nos reconciliar com Deus. A escolha é sua, reconciliar com Deus e começar uma vida em abundância, ou continuar no pecado e levar uma vida de desgraça, tristeza, solidão e tantas outras coisas mais. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.